Aqui estão 10 fatos surpreendentes que parecem mentira, mas são verdade. 1. O coração de uma baleia azul. O coração da baleia azul Balaenoptera musculus é um dos órgãos mais extraordinários do reino animal, sendo o maior animal que já habitou a Terra. O coração da baleia azul é proporcionalmente enorme. Pode chegar ao tamanho de um carro pequeno e pesar até 200 quilos. Imagine uma criatura tão gigantesca que seu coração bate lentamente, de 8 a 10 vezes por minuto, quando está em repouso. Cada batida do coração bombeia cerca de 220 litros de sangue, permitindo que o oxigênio alcance cada parte do corpo da baleia. Seus vasos sanguíneos são igualmente imensos. Algumas artérias são tão grandes que uma criança poderia rastejar através delas. Curiosamente, os sons produzidos por seu coração podem ser detectados a mais de 3 quilômetros de distância. Cientistas já registraram batimentos cardíacos de baleias azuis em águas profundas, e isso fornece informações valiosas sobre o comportamento desses gigantes em diferentes condições ambientais. Apesar de seu coração ser incrivelmente eficiente, a baleia azul pode enfrentar dificuldades durante suas mergulhos, pois precisa maximizar a absorção de oxigênio. O tamanho impressionante do coração e do corpo da baleia azul é adaptado ao seu estilo de vida no oceano. Como o animal depende do plâncton e pequenos crustáceos para sobreviver, precisa ingerir grandes volumes de água. Uma única baleia azul pode consumir até 4 toneladas de crio por dia. 2. A temperatura dos raios. Quando ocorre um raio, a descarga elétrica aquece o ar em torno dele a uma temperatura que pode chegar a 30.000 graus Celsius, o que é cerca de 5 vezes a temperatura da superfície do Sol, que é de aproximadamente 5.500 graus Celsius. Essa intensa liberação de calor faz com que o ar se expanda rapidamente, criando uma onda de choque que ouvimos como o trovão. Os raios são verdadeiras manifestações da força da natureza e ocorrem durante tempestades elétricas, quando nuvens carregadas negativamente encontram cargas opostas no solo ou em outras nuvens. Um raio não é apenas uma faísca de eletricidade, mas sim uma corrente que pode liberar até 1 bilhão de joules de energia, suficiente para alimentar uma casa por semanas. Apesar de sua alta temperatura, o raio é extremamente rápido. O tempo que leva para o ar se aquecer e esfriar é tão curto que não costuma provocar combustão em grande escala. No entanto, quando atinge árvores ou outros objetos inflamáveis, pode causar incêndios. Em alguns casos, os raios criam fulguritos, que são tubos vitrificados formados pelo impacto do raio em solos arenosos. 3. O som das articulações ao estalar os dedos. O som que ouvimos ao estalar os dedos é causado por um fenômeno interessante dentro das articulações, o colapso de bolhas de gás no fluido sinovial. Esse fluido lubrifica as articulações e contém gases dissolvidos, como oxigênio, nitrogênio e dióxido de carbono. Quando puxamos ou estalamos os dedos, ocorre um rápido deslocamento dos ossos das articulações, criando uma queda de pressão que forma pequenas bolhas. Essas bolhas colapsam quase instantaneamente, produzindo o som característico que todos conhecemos. Um estudo de 2015, utilizando imagens de ressonância magnética, mostrou exatamente o momento em que as bolhas se formam e desaparecem. Curiosamente, ainda existe um mito de que estalar os dedos pode causar artrite. No entanto, não há evidências científicas sólidas que confirmem isso. A prática pode, no máximo, causar desconforto se feita de forma excessiva. 4. O trabalho das abelhas para produzir mel. As abelhas são pequenos seres essenciais para a sobrevivência do planeta, mas você sabia que produzir mel exige um esforço colossal? Para fazer apenas uma colher de chá de mel, cerca de 5 gramas, 12 abelhas trabalham durante toda a sua vida. Isso porque cada abelha operária vive entre 4 a 6 semanas no verão e produz, individualmente, apenas uma fração ínfima de mel. Durante suas vidas, as abelhas realizam voos exaustivos para coletar néctar das flores. Para produzir 1 quilo de mel, elas precisam visitar cerca de 2 milhões de flores e voar o equivalente a uma volta ao redor do planeta. O néctar coletado é armazenado no estômago especial das abelhas, onde enzimas começam a transformá-lo em mel. Ao retornar à colmeia, as abelhas transferem o néctar para outras operárias, que o depositam nos favos e ventilam com suas asas para evaporar a água.
O resultado é o mel, um alimento nutritivo e com propriedades antibacterianas que pode durar milhares de anos se armazenado corretamente. 5. O crescimento do Monte Everest. O Monte Everest, com seus 8.848 metros, é a montanha mais alta do mundo acima do nível do mar. Mas você sabia que ele continua crescendo? O Everest cresce cerca de 4 milímetros por ano, graças à contínua movimentação das placas tectônicas. Essa montanha faz parte da cadeia do Himalaia, formada há cerca de 50 milhões de anos pela colisão da placa indiana com a placa eurasiática. O movimento dessas placas ainda ocorre, causando terremotos e aumentando gradativamente a altura das montanhas. Além do crescimento, a altura do Everest pode sofrer pequenas variações por eventos sísmicos, como o terremoto de 2015 no Nepal, que causou uma redução temporária de alguns centímetros. 6. As lontras e o costume de dar as mãos. As lontras marinhas possuem um comportamento adorável. Elas dão as mãos enquanto dormem. Esse gesto é uma forma prática de evitar que a correnteza as separe durante o sono. Ao flutuar em grupos, formando jangadas de lontras, elas seguram firmemente as mãos de seus companheiros. Além desse comportamento fofo, as lontras são extremamente inteligentes. Elas utilizam ferramentas, como pedras, para quebrar conchas e abrir alimentos, uma habilidade rara no mundo animal. 7. O planeta feito de diamante. O exoplaneta 55 Cancri é uma verdadeira maravilha do universo. Descoberto em 2004, ele orbita uma estrela a cerca de 40 anos-luz da Terra. Acredita-se que ele seja composto majoritariamente por carbono cristalizado, ou seja, diamante. A superfície desse planeta é extremamente quente, atingindo temperaturas superiores a 2,0 graus Celsius, devido à proximidade de sua estrela-mãe. Isso cria as condições ideais para a formação de diamantes. 8. A água no corpo humano. O corpo humano é composto por 60% a 70% de água. Em uma pessoa adulta, isso equivale a aproximadamente 40 garrafas de 500 mililitros. A água é essencial para processos vitais, como o transporte de nutrientes, regulação da temperatura e eliminação de resíduos. 9. A cor dos flamingos. Os flamingos nascem com penas cinza ou brancas. Sua famosa cor rosa vem dos carotenoides presentes em sua dieta. Algas, crustáceos e outros organismos contêm esses pigmentos, que são metabolizados e depositados nas penas, pele e bicos dos flamingos. 10. Os crocodilos e seu crescimento. Os crocodilos têm uma característica única. Eles não param de crescer ao longo da vida, enquanto a maioria dos animais atinge um tamanho máximo. Os crocodilos crescem lentamente à medida que envelhecem. Em condições favoráveis, podem viver mais de 100 anos e atingir tamanhos impressionantes.